Christ Jesus lives today. He walks with me and He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called yonder, when the roll is called yonder, when the roll is called yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called yonder, I'll be there. When the roll is called yonder, 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 I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound, and time shall be
into eternity. In a moment, in a twinkling of an eye. Right there. And then when all the earth shall gather to on the other shore. Oh, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let's just sing it out. When the roll is called up yonder, and when the roll is called up yonder, oh, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Num dia ventoso, não se conseguiria. Right into the street she went screaming, "Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?" Rua fora foi ela, clamando, vinde, vede um homem o qual me contou as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? There he sits out there at the well now. That's the very Messiah. Lá está ele sentado na fonte agora. Esse é o próprio Messias. We've looked for that man to come, and there he sits. He told me these things. Temos esperado esse homem vir. E lá está ele sentado. Ele me contou essas coisas. The Bible said that the people believed because of the woman's testimony. A Bíblia disse que o povo creu por causa do testemunho da mulher. In closing, I might say, Encerrando, direi, I see some Spanish people sitting here. Might say some as in old Mexico not long ago at the arena down there, some kind of a place. vejo umas pessoas que falam espanhol que se encontram aqui. Direi isto. Eu estava no México antigo, não faz muito tempo, na arena lá, algum tipo de lugar. We couldn't get in the bull ring or the big ring, but we got a place out where several thousand people had gathered. Não conseguimos entrar na Praça de Touros ou na Grande Praça, mas conseguimos um lugar lá onde vários milhares de pessoas estavam reunidas. Brother Espinosa, I think Assembly of God, brother, you all know him. In California, he was my interpreter. O irmão Espinosa, acho que é um irmão da Assembleia de Deus, vocês todos o conhecem. Da Califórnia, ele foi meu intérprete. The night before that, there'd been an old blind man come across the platform. They couldn't see it all. Na noite anterior a essa, teve um velho cego que veio do outro lado da plataforma, o qual não conseguia enxergar nada. I looked at him. I had good shoes on, good clothes. Eu olhei para ele, eu estava de sapato bom e boa roupa. Poor old man, ragged, trousers all tore off, his old hat sewed up with looked like binder twine, and his blind white beard hanging down. Pobre velho, esfarrapado, calça toda rasgada, seu velho chapéu remendado com parecia cordão de amarrar, e ele era cego, barba branca dependurada. His big old feet, now maybe he hadn't had shoes on in years, dusty all over, totally blind. Seus velhos pés grandes e talvez não tivesse calçado os sapatos fazia anos, todo empoeirado, totalmente cego. I looked at him, I thought my dad would be about that age if he'd lived. Olhei para ele e pensei, meu pai teria mais ou menos essa idade, se tivesse vivido. I slipped over to him, I said, "How do you do?" Brother Espinosa's interpreted. Aproximei-me dele, eu disse, como vai? O irmão Espinosa interpretou. I set my foot up the side of his to find out. Coloquei meu pé ao lado do dele para descobrir. There's a little curtain across the platform about 4 or 5 times as wide as this. Havia uma pequena cortina que atravessava a plataforma mais ou menos 4 ou 5 vezes a largura desta. I thought if my shoes fit him, I'd give him my shoes. Pensei, se meus sapatos lhe servirem, daria meus sapatos para ele.
Oh, his feet was much larger than mine. Oh, seus pés eram muito maiores que os meus. I put my shoulders up against him like I was going to put my arms around him. His shoulders was wider than mine. I seen then I couldn't give him a coat. Encostei meu ombro no dele, seu ombro era mais largo que o meu. Vi então que eu não podia dar meu paletó para ele. I thought, God, what can I do? Pensei, Deus, o que posso fazer? Poor old fella, probably hasn't had a decent meal in his life. Pobre velho, provavelmente nunca na vida comeu uma refeição decente. And there he was, eating old rejected tortillas down there somewhere, but yet have to spend what little money he had to get a grease candle to burn it on $1 million gold altar for his sins. Living in such superstition and darkness as that. E lá estava ele, comendo tortilhas envelhecidas e rejeitadas lá em algum lugar. No entanto, tem que gastar o pouco de dinheiro que tem para comprar uma vela de sebo para queimá-la no altar de ouro de $1 milhão pelos seus pecados. Vive numa superstição e escuridão tal como essa. I thought, what a time, why can fate be so evil? Pensei, que época, como pode o destino ser tão mau? I put my arm around him and cried, oh God, have mercy upon him. Coloquei meu braço em volta dele e clamei, oh Deus, tem misericórdia dele. Lord, glory a Dios! Ele exclamou, glória a Deus! About that time I looked around, he could see as good as I could, going across the platform. E mais ou menos naquela hora olhei e ele conseguia ver tão bem como eu, indo para o outro lado da plataforma. The next night when we come in, there was a rick of old clothes and shawls and hats up 3 or 4 feet high, like this, all the way across. E na noite seguinte, quando chegamos, havia uma pilha de roupas velhas e chales e chapéus de 3 ou 4... Aleluia. Boa noite, amados irmãos. Boa noite com Jesus. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. Graças a Deus nós estamos reunidos para adorarmos ao Senhor. Vamos cantar aquele corinho que o irmão Brana cantou? Jesus, Jesus, me livra de pecar. Somente o coro. Vamos cantar? Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Vamos começar de novo? Faz uma nota cheia aí, irmão. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Aleluia! A terceira vez vai dar para todos cantar, não vai? Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração.
Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Aleluia! Esqueça o seu dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, cante, louve o Senhor. Ele gosta de ouvir a sua voz. Aleluia! Em Jesus confiar, sua lei observar. Número 144. Do cantor cristão, é o número 301. Número 144 do nosso inário. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Aleluia! Na intriga maior poderão o fiel abalar. Nada pode atrapalhar a nossa fé, a nossa harmonia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. Número 303. Com Cristo é céu. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Sol maior, 203, do cantor cristão, número 490 do cantor cristão. 203 do nosso inário.
Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, assim é céu, fluir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com meu Senhor. Para mim longe era outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu, fluir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com meu Senhor. Bem pouco importa eu ir morar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo ali é céu pra mim. Oh, aleluia, assim é céu, fruir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com meu Senhor. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Cantar dá coragem. O profeta disse isto, né? Cantar dá coragem. Não importa se nós não temos R$1 milhão no banco, né? Se não temos ouro, se não temos riquezas aqui, mas estamos com Cristo. É céu para nós vivermos com Cristo. Porque é uma promessa da Nova Jerusalém, onde as ruas serão de ouro, de cristal. Onde não haverá clamor, não haverá gemido, não haverá pranto. O pecado não entrará lá. E nós estamos contentes, porque estamos na estrada, rumando para lá. Que Deus nos ajude e nos mantenha nesta estrada. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Vamos. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer.
ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Vamos com força. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia! Oh, aleluia! A cruz mais pesada Ele carregou e suportou por nós. A nossa agora não é tão pesada igual a dele, mas Ele ainda assim se compadece e nos ajuda. Ele nos diz: levanta, filho, tenha coragem, eu te ajudo a carregar a sua cruz. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aleluia. Nós vamos orar a este Deus maravilhoso nesta hora. Vamos orar por Silvia Helena, que vai passar por cirurgia na segunda-feira, dia 13/12. E vamos lembrar também do encontro de pastores em Goiânia, começando dia 15. Se você tem um pedido, pode levantar uma de suas mãos, se você desejar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor. Ó Pai, alçamos a nossa voz nesta hora, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Quando nós nos aproximamos de Ti, nós lembramos de quão frágeis somos, fracos somos. Mas o Senhor tem nos encorajado, o Senhor, pela sua imensa graça, tem nos mantido de pé, Senhor. O Senhor tem nos mantido reverentes, o Senhor tem nos mantido amando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos cada dia mais perto de Ti. Abençoe a irmã Silvia Helena, que vai passar por uma cirurgia, Senhor. Pai, sê com ela, sê com a mão dos médicos, ó Deus. Nós intercedemos a Ti, no precioso e glorioso nome de Jesus Cristo. Ó Pai, ajuda minha irmã, Senhor. Ajuda ela, sua família, Pai, sua filha. Sê com eles ali, ó Deus, ajudando em tudo, Pai. Confortando, Senhor, fortalecendo a fé, Senhor. Que eles possam ser, que ela possa ser, Senhor, ter uma boa operação, uma boa recuperação, mas acima de tudo, Senhor, nós pedimos a cura da alma da nossa irmã, Senhor.
dos seus parentes. Ó Deus, intercedemos por eles no nome precioso de Jesus Cristo, com todo o nosso coração, Senhor. Ó Deus, nós não somos donos da cura divina, mas o teu profeta diz: se você pode, ore por alguém, interceda por alguém. Ó Deus, nós sentimos, Senhor, ó Pai, sentimos no coração, Senhor, ó Deus, aquele sentimento em ver uma pessoa indo para um hospital ser operado, Pai. Sê com eles, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, com a equipe médica e com a nossa irmã, Senhor. Levantamos o livro de oração, onde muitos nomes estão escritos, famílias representadas aqui, ó Deus, Senhor Jesus. Ó Pai, cure, ó Deus, liberta, Senhor, concede vida, saúde abundante, Senhor, para cada um, no corpo, na alma, no espírito. Nós pedimos saúde para te adorar, para te servir, Senhor, para estar na tua casa, para estar na tua presença constantemente, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Abençoa o encontro de pastores. Sei com o pastor Jonas Felício Pimentel, ajuda ele, Senhor, nesta empreitada, Senhor. Há uma união invisível neste país e também em outros países, Senhor, orando, ó Deus, para o sucesso da glória do Senhor, ó Deus. Não é para o sucesso de nenhum homem, Senhor, mas é para que o teu povo seja abençoado, para que a tua igreja seja edificada, Senhor. Há um verdadeiro motivo, há um genuíno objetivo, Senhor, nesta união, nestas reuniões, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o pastor Jonas, mais uma vez, e sua equipe. Abençoa o pastor Ederson, Senhor. Nós oramos por ele, pedindo mais de Ti, Senhor, pedindo a breve recuperação do nosso pastor, Pai. Nome precioso do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Com Jesus, amados irmãos, Deus abençoe. Estou contente hoje que nós temos um visitante, né? O irmão Samuel veio hoje. Estou contente por ele ter vindo. E tocou o violão e ainda veio dirigindo para nós ainda, né? Dupla bênção. O irmão Breno usava essa expressão. Uma dupla bênção. Veio dirigindo, pôs a gasolina e ainda toca o violão ainda. Deus recompense, irmão Samuel. Deus recompense cada um dos irmãos. Eu estou com a minha passagem comprada para Goiânia, segunda-feira, 7h da noite. Mas eu não sei se eu vou ainda. Então, peço que os irmãos orem por mim. O tempo vai passando
E nós lemos a nossa Bíblia e, com a medida do passar do tempo, a gente vai vendo aquelas coisas sendo vivificadas em nós. O querer, esta é uma escritura que nós lemos, né? O querer e o efetuar é de Deus, né? Então, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor e cremos que se Ele nos viu lá, nós estaremos lá. Tudo está nas mãos dele, que Ele não estamos ansiosos, né? Vamos dizer assim, mas estamos desejosos de estar lá. Desejo grande de estar lá. E o pastor, não sei se vai também, o pastor Ederson, pelo motivo de sua recuperação, não sabemos ainda também. Mas continuamos orando uns pelos outros, e o certo é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Veio à minha mente agora uma grande frase que ajuda muito, me ajudou muito, e eu creio que ajuda vocês também. Do pastor Joaquim Gonçalves Silva, saudosa memória. Ele disse assim que quando nós sofremos uma grande decepção, quando nós temos uma grande decepção, se nós não tivermos algum lugar para nós refugiarmos daquela decepção, e você sabe, o cristão sabe qual é o lugar de refúgio dele, é o Espírito Santo. Abre-se uma porta para espíritos errados que puxam o cristão para baixo, quando se tem uma grande decepção. Mas nós temos algo para recorrer, não temos? O Espírito Santo. E Ele nos ajuda e nos dá a vitória. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, quando necessitamos dele. Ele está de mãos estendidas. O profeta diz que quando desejamos, em nossa, às vezes, condição difícil que estamos, quando desejamos estar mais perto dele, ele deseja muito mais nos trazer para perto dele. Há mais desejo nele em trazer nós, puxar nós para perto dele, do que nós temos o desejo. Nosso desejo é pequeno ainda em relação ao dele. Quando nós temos o desejo de estar perto dele, ele está ansioso, ele está esperando nosso arrependimento daquilo de errado que fazemos, porque o que faz separação entre nós, a divisão entre nós e Deus, são os nossos pecados. Mas Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele está ansioso para nos ter nos braços dele. É bom isso, não é? É bom pensar assim, nos anima, nos alegra, nos encoraja. Sabemos que vamos cometer falhas. Ontem nós falhamos, hoje nós falhamos, amanhã nós vamos falhar, mas Ele está com as mãos estendidas. Ele nunca desiste de nenhum de seus filhos, de nenhum, nunca desiste.
E nós estamos destinados a vencer. Diz o profeta, nós estamos destinados a ir para uma terra, a terra prometida, independente se nós temos condição para isso ou não. É a graça de Deus que nos levará até lá. A graça, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos inteiramente confiados nela. Nós vamos ler a Bíblia, amados irmãos. Deus abençoe os irmãos que vão ouvir a gravação. Que Deus recompense a todos vocês. Isaías, capítulo 53. Depois nós vamos ouvir um hino. Fala a minha alma, fala a minha alma. Isaías 53. Vamos ouvir o hino Fala a minha alma com o irmão Kainan. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Podeis vos assentar. Deus abençoe esta palavra, unja ela nos nossos corações. Vamos ouvir um hino com o irmão Kainan.
Fala, Senhor, fala aos nossos corações. Deus, em sua simplicidade, criou no ventre de Maria um corpo de carne, um lugar onde Deus habitou 9 meses no escuro, sujeitou as condições humanas, simplicidade. Uma vez ele falou para aquelas pessoas que o amavam tanto. Ele foi desprezado, como diz o profeta Isaías, o quadro, mostrando o quadro desprezado, porque ele não veio da forma que os grandes líderes religiosos o esperavam. Eles esperavam algo majestoso, eles esperavam algo muito grande, mas ele veio de uma forma tão simples e tão pequena. E hoje não é diferente. Deus fala hoje aos nossos corações de uma forma muito simples. A Bíblia diz: havendo Deus falado a nós de muitas maneiras pelos profetas, falou-nos através de seu Filho Jesus Cristo. E hoje nós vivemos nesta última era da igreja, a era da igreja de Laodiceia. E Deus, como sempre, Ele tem uma voz ecoando hoje no mundo. A voz de Deus ecoa hoje no mundo. E da mesma forma que essa voz falou aos corações, lá no passado, ela fala hoje também. Lá no passado, Deus usou Moisés para fazer soar a sua voz. Nos dias de Noé, Deus usou a sua voz para usou um ser humano chamado Noé para que a sua voz ecoasse. Nos dias de Noé, Deus usou as cordas vocais de Noé. Não era Noé que estava falando, era Noé, mas por detrás tinha uma substância. Construa uma arca, a voz de Deus ecoou. E Noé transmitiu aquela voz: arrependam-se, se voltem para Deus, de uma forma tão simples. E foi chamado de todos os nomes, taxado de todos os nomes. Moisés também, Elias também, Eliseu também, todos eles. Os apóstolos também. Deus falando em todas as eras. E nesta era também, os grandes homens, os grandes eruditos, teólogos, eles acham impossível. Como que Deus vai passar sobre mim tão grande e atuar num homem simples, com 7º grau apenas? Nasceu pobre, morreu de acidente de automóvel, não tem. Mas Deus vindicou este ministério. Não importa o que aconteça, os filhos de Deus não olham para o que acontece, eles olham para a vindicação
de Deus. Muitos descreram de Elias quando ele estava fazendo grandes e poderosas obras que Deus mandava ele fazer. Muitos o acompanhavam, grandes multidões. Mas eu penso que quando ele correu de Jezabel, muitos abandonaram ele. Realizou grandes milagres, maravilhas, prodígios. E em um determinado momento de sua vida, ele teve que correr para escapar com vida, para não morrer, porque não tinha chegado a sua hora ainda. E ele correu porque Deus mandou ele fazer isto. Deus está oculto, Deus está escondido dos olhos dos sábios e entendidos, que não entendem o proceder, não entendem a maneira de Deus e nunca vão entender. E os filhos de Deus, genuínos filhos de Deus, também não entendem muitas vezes, mas eles creem em Deus, eles sabem ouvir, eles sabem conhecer qual é a voz de Deus. Jesus disse em sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas conhecem a minha voz. Eu sou conhecido deles, e eles me conhecem. E Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos. O Evangelho de Jesus Cristo, nós chegamos nesta conclusão. A voz de Deus, nós chegamos aqui nesta conclusão. Ela não é uma voz popular. Ela não é uma voz lógica. Ela não é uma voz natural. A voz de Deus é uma voz sobrenatural. Portanto, ela precisa de ter... Quem vai ouvir ela precisa ter ouvidos espirituais para ouvir. Saber como aproximar. Nós vemos isto, uma grande lição para nós. Deus resiste os soberbos, mas Ele ama aos humildes de coração. Nós vemos o caso do fariseu e do publicano na Bíblia Sagrada. Nós nos identificamos com um personagem ali. Um batia no peito e dizia: o fariseu, eu sou isso, eu tenho qualidades, eu dou os meus dízimos até do mínimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou. Não sou igual a esse daí, ó. Publicano. Não sou igual a esse publicano. Eu não sou igual a ele, não. Eu sou melhor do que ele. Isso aí é um coitado. E o publicano se ajoelhou ali. Eu disse: Senhor, eu não tenho qualidades, em outras palavras. Eu sou um miserável, Senhor. Eu sou um pecador, Senhor. Eu nem mesmo mereço estar aqui ajoelhado nesse altar, Senhor. Eu nem mesmo mereço estar aqui com a Tua palavra aberta nesta noite, Senhor. Eu não mereço. A Bíblia diz: quem voltou para a sua casa justificado e perdoado? Quem? Quem voltou justificado e perdoado? Deus resiste os soberbos, mas Ele unge, Ele perdoa aqueles que se humilham perante a sua presença.
sabem como se aproximar de Deus. Nós cansamos de ouvir: eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. Nós vamos lendo a mensagem às eras da igreja na quinta-feira, que o verdadeiro, ele não persegue nem mesmo o falso. O eleito não persegue aquele que não é eleito. O profeta mostrando isto para nós desde o princípio, desde o primeiro homicídio. Porque as Escrituras dizem, os 10 mandamentos, um deles diz: não matarás. Isto está aplicado ao nome. Pode-se matar um nome, pode-se matar a influência. Isto vai mais longe do que a mente humana possa pensar. Então Caim matou Abel. Por que ele fez isso? O profeta diz: por inveja. Inveja. O profeta diz: você nunca vai ver uma pomba comendo carniça junto com um urubu. Nunca você vai ver isto. Mas você vai ver um urubu no meio das pombas. E tentando dizer: olha aqui, eu tenho uma pena branca em mim. O profeta diz que é ridículo. Mas o verdadeiro nunca persegue o falso. O falso persegue o verdadeiro. E nós vemos isto, irmãos. Nós vemos isto. Caim perseguindo Abel. José no Egito sendo perseguido e odiado pelos seus irmãos. Não tinha culpa disto. Mas ele não foi um perseguidor. Davi, nós vemos também este quadro. Davi teve Saul nas suas mãos, poderia matá-lo, mas não o fez. Não o fez, embora era seu inimigo, mas não usou, não tirou proveito daquela ocasião tão boa que ele poderia matar Saul. Mas vocês conhecem a história. Ele cortou um pedacinho da orla do vestido, das vestes de Saul, quando ele estava dormindo, e subiu lá em cima e gritou em voz alta: Saul! E ele acordou assustado ali naquela caverna, e Davi disse: o Senhor me deu, o Senhor Jeová me deu hoje você na minha mão, eu poderia ter te matado, dá uma olhada aí na sua veste. Ele olhou, e aquele pedaço cortado, da mesma forma que aquele pedaço de vestido foi cortado, podia ser enfiado uma faca em seu coração. O Senhor me entregou, o Senhor entregou você na minha mão, mas eu não, em outras palavras, eu não sinto ódio no meu coração por você, Saul. Saul, eu te amo, Saul, eu te amo. Longe esteja de mim ser um assassino, longe esteja de mim tirar a vida do ungido do Senhor. Que lição para cada um de nós, irmãos. Permanecermos humildes no caminho que Deus proveu para nós.
Ele tem um caminho provido para cada um de nós. Quero ler aqui alguns parágrafos na mensagem, a obra-prima de Deus identificada. O profeta usou esta escritura, Isaías 53. Parágrafo 60. O profeta diz: ele tem um propósito em sua vida. Cada indivíduo, de modo que ninguém mais na face da terra pode tomar o seu lugar. Deus tem algo para você. Você foi criado para um propósito. Você foi feito desta maneira, com um propósito. Deus é soberano em sua obra. Ele até mesmo coisas diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Um tem um gosto, o outro tem um outro gosto. O profeta subiu numa plataforma tão humilde ali, 400 ministros sentados ali naquela plataforma, teólogos, eruditos, 400. O profeta disse: eu não consigo ser igual a vocês, eu não posso ser igual a vocês, sentindo pequeno ali. Mas logo também ele disse: mas tem uma coisa, vocês também não podem ser igual a mim. Conhecendo sua posição, conhecendo o seu lugar. Então ele tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós, ele tem um propósito. Nós colocamos no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, o testemunho de Rosela. E ela diz assim: eu entendi logo que é errado ser uma pregadora. É errado. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas ela ia, pense nisso, ela e o seu marido, uma mulher. Eu nunca fui em uma penitenciária ainda, eu desejo ir, mas eu nunca fui. Eu desejo ir, um homem, né? E ela uma mulher, ela e seu marido, e em todas as penitenciárias. Falar do amor de Jesus Cristo. E ela dá o seu testemunho de como ela bebia uísque com um casaco de peles que a sua mãe deu a ela. E dentro desse casaco tinha 3, 4 garrafinhas de uísque. Ela era uma alcoólatra. E a mãe dela deu aquele casaco para ela, porque se ela caísse na neve, a região que ela morava nevava, ela não morreria congelada. Que testemunho! E ela disse: eu já tinha ido na igreja tal, Natal, igreja, Natal. Várias igrejas eu fui. E ela entrou num ônibus, o motorista disse: Rosela, há uma esperança para você, Rosela. Tem um homem chamado William Branham, Deus está usando ele poderosamente em tal lugar, assim. Rosela, vai lá, Rosela.
E ela acendeu uma luz assim nela. E ela se encheu de fé, e ela percebeu que ela podia encontrar Jesus nesta reunião. Ela entendeu que o que ela procurava, tanto tempo que ela procurou e nunca conseguiu libertação, frequentou os alcoólatras anônimos, fez tudo o que podia. Os médicos falaram, não tem mais jeito. Mais 6 meses vai dar um branco na sua mente, você vai perder sua mente e não tem mais jeito. E ela foi, e ela pediu uma carona para ir naquela reunião. E levaram ela naquela reunião. E ela foi liberta pelo poder de Deus daquele vício maldito. Pelo poder de Deus. O profeta, através do Espírito Santo, se dirigiu a ela e contou a vida dela, e falou onde ela tinha ido, e contou os detalhes tudo através do Espírito Santo, discernimento. E falou, assim diz o Senhor, você não tem mais esse vício, você está curada. E ela foi curada. E ela conta que uma senhora chegou perto dela e disse, Rosela, eu sinto muito por você, depois de ter recebido aquela oração, eu sinto muito por você. Ela já disse assim para aquela senhora, não sinta mais nada por mim não, eu acabei de ser liberta. Deus me libertou agora, regozije junto comigo. E Deus usou ela poderosamente, levando pessoas na reunião, tudo quanto era alcoólatra, ela procurava, porque ela sabia o que era aquilo. Muitas pessoas alcoólatras foram curadas, porque ela levava elas na reunião do irmão Branham. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na minha vida. Nos enchemos de coragem nessa hora, irmãos. Nós não viemos a este mundo por acaso. Cada um de nós temos um propósito. Não importa quão simples seja, nos entregamos na mão de Cristo. Nos entregamos nas mãos do Espírito Santo. E esses testemunhos que ouvimos, ele nos encoraja, eles testemunham, eles nos dão mais força para viver. Com certeza, nós sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há um livro de F.F. Bosworth, O Cristo que Cura. Nós temos as curas, os testemunhos nas mensagens do profeta. E aquele homem escreveu um livro, O Cristo que Cura. Ele pediu para participar, ele pediu para o irmão Branham para fazer parte das campanhas do irmão Branham. Muito humilde, porque ele viu Deus operando também no ministério do profeta. Então, naquele livro, somente das pessoas lerem aqueles testemunhos das curas que Deus realizou, eles mandam suas cartas dizendo, após eu ler este livro, eu fui curado disso, fui curado disso, fui curado daquilo, fui curado daquilo outro. O Cristo que cura. Inspirado, coisas inspiradas, literaturas inspiradas, literaturas que nos levam na presença de Deus. E nós temos tantas mensagens do profeta de Deus, tantas mensagens, tantos testemunhos, tanta matéria edificante, que nos edifica, que nos leva
para mais perto de Deus. Obras-primas de Deus. Pássaros da mesma plumagem andam juntos. Os cristãos têm coisas em comum. Cristãos têm coisas em comuns. As literaturas que um cristão lê são inspiradas por Deus. As conversas de um cristão são inspiradas por Deus. Assim, todo cristão hoje devia ter este mesmo testemunho. Se nesta palavra prometida de Deus, se nossa vida não se qualifica e satisfaz exatamente o que a palavra disse, então não temos direito de nem mesmo nos chamar cristãos, se não nascemos de novo. Jesus diz em Marcos 16, estes sinais seguirão aos que crerem. Está vendo? Não eles possivelmente, ou eles deveriam, eles provavelmente seguirão, mas eles seguirão. Com certeza os sinais seguirão aqueles que creem. Este é o escultor que nos construiu. Ele nos fez. Esta é a igreja que foi talhada. Este é o corpo de Jesus Cristo. Agora nós verificamos que isto refletiu perfeitamente o escultor. Agora a palavra estava refletida na obra-prima novamente, chamada seu Filho, Deus, Emanuel. Somente pense que uma pessoa tão rendida, de tal modo que Deus se identificou ali naquele corpo, e ele e Deus se tornaram um. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. E se o cristão hoje pudesse ter um testemunho assim? Eu faço sempre o que agrada a Deus. Eu faço sempre o que agrada o Espírito Santo. Você seria uma obra-prima bem aqui em Taubaté agora, na rua. Se você, lavadeira de roupas ali atrás no seu tanque, você ainda assim é uma obra-prima para Deus, quando pode dizer, eu faço sempre o que agrada a Deus. E o mundo inteiro pode ver a obra-prima de Jesus Cristo refletindo em você. Parágrafo 86. Foi dito certa vez o velho ouro antes que houvesse o fundidor. Não tinha equipamentos para fundir o ouro ainda. Eles costumavam tomar o ouro e batê-lo. E o batedor batia. Os índios, nos dias antigos, quando o Arizona estava em seu primórdio, eles batiam o ouro até o batedor ver o seu próprio reflexo no ouro. Batia-se para tirar dele toda a pirita, a escória, a terra, até o batedor poder ver o seu próprio reflexo como um espelho batendo assim no ouro. Agora é isto que o Evangelho faz. É isto que o Evangelho faz. É isto que a mensagem de Deus faz. A mensagem de Deus não veio para me agradar quando eu estiver em erro. Ela veio para me corrigir quando eu estiver em erro. Ela veio para você também. O profeta fez a pergunta: para que nós viemos à igreja?
Por que nós viemos à igreja? E ele responde: nós viemos à igreja para nos corrigirmos a nós mesmos. Nós viemos à igreja para ver onde nós estamos falhando e acertar. Errar o alvo significa pecado. Pecar. E nós queremos acertar. E Deus constantemente nos ajuda. E Ele está nos ajudando nesta noite, irmãos. O profeta diz que foi conversar com uma jovem, falando sobre as duas jovens, duas irmãs gêmeas. Uma delas tinha perdido a sua mente por ser criticada no colégio. Uma delas perdeu a sua mente, duas irmãs gêmeas. E a outra irmã suportou aquilo, superou aquilo. E o irmão Brana disse: eu conversei com ela para tentar trazer o espírito de volta. E quantas vezes eu me distancio também. Quantas vezes nós, pastor Joaquim Gonçalves usa a expressão, nosso espírito fica rebelde. Quantas vezes, e nós viemos a um culto e o Espírito Santo nos traz de volta. O Espírito Santo nos traz de volta quando estamos distanciando. Deixe-me ter um punhado de pessoas aqui nesta noite que tenha plenamente considerado o Cristo. Não considerado a igreja, não considerado o homem, mas considerado a Cristo. E a vida dedicada a Cristo. Eu posso fazer mais com este punhado, ou Deus pode fazer mais, melhor dizendo, Deus pode fazer mais com este punhado de pessoas aqui do que poderia fazer com o Concílio Mundial de Igrejas inteiro, em prol do reino de Deus. Um homem rendido plenamente em suas mãos, isto é tudo que Deus precisa. Mas veja, nós estamos querendo permanecer quietos e deixar o Espírito de Deus bater deste lado, aquele lado, tirar o excedente de nossas vidas, eliminar aquela ideia errada que temos, eliminar aquelas ideias que temos e aquela outra, e deixar Jesus Cristo se refletir em nós. Nós assistimos filmes demais, nós temos televisão demais, nós temos outros divertimentos mundanos demais, até que a igreja perdeu o seu paladar pelas pessoas. É porque o Espírito Santo se move para fora e outra coisa se move para dentro. É isto mesmo, amigos. É isto mesmo. Mas o Espírito Santo nos está trazendo para perto dele nesta noite, não está? O Espírito Santo está ansioso para nos trazer perto dele. Ele quer ter companheirismo conosco, o Espírito. Ele quer não somente ter companheirismo, mas Ele quer estar dentro de nós. É como Jesus disse certa vez, parágrafo 98 da mensagem: a obra-prima de Deus
identificada. É como Jesus disse certa vez: considerai os lírios. Eu digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um. Salomão em toda a sua glória era uma vista magnífica, não há dúvida. Ele era uma grande coisa para o mundo, e um grande homem diante de Deus. Porém, o manto de Salomão não tinha vida nele. Era um pedaço de material provavelmente tosquiado das costas de uma ovelha. Porém, o lírio tinha vida própria. O que necessitamos hoje é da vida de Cristo dentro de nós. É isto que purifica. Não é o exterior, não um colarinho virado, ou um diploma de psicologia, ou algo assim. Requer-se o poder de Cristo ressuscitado para nos fazer o que deveríamos ser. Deus não tem outro plano além de deixar o Espírito Santo governar e reinar em sua igreja. Deus quer nos dominar. Deus quer me dominar. O Espírito Santo quer te dominar. Nós somos filhos dele. O profeta menciona sobre uma mãe tentando colocar um casaquinho em seu bebê. Ele não consegue colocar o casaquinho, as mãozinhas ali na manguinha sozinho. Ele não consegue, e a sua mãe tem que ajudar. E ele bate do lado de fora, e a sua mamãe ajuda ele ali. E, por fim, coloca aquele casaquinho nele, e ele fica tão bem arrumadinho. E nós, por nós mesmos, não conseguimos nos revestir de Deus. E o Espírito Santo vem no culto, e Deus vem e nos ajuda, e a mensagem vem e nos posiciona, e a mensagem vem através da docilidade do Espírito, e dá uma inspiração no nosso coração. Faça isso, Ele está nos falando nesta noite. Pela graça de Deus, Senhor Jesus, nós estamos aqui ouvindo a Tua voz, Senhor. Vivifique estas palavras nos nossos corações, ó Deus. O desejo de cada um de nós, se fôssemos perguntar aqui, Senhor, era este: ser cheios do Teu Espírito Santo, ser dominados pelo Espírito Santo. Senhor, é normal, Senhor, o ser humano desejar conforto, e se isto for do Teu agrado, o Senhor nos dará. É normal do ser humano desejar ter um bom carro, e é lícito ter, Senhor, e isto o Senhor dará. O Senhor não nega bênçãos naturais para o Teu povo, mas acima de tudo, Senhor, nós desejamos as bênçãos espirituais. Oh Deus, e nós temos certeza que quando nós formos abençoados espiritualmente, a bênção natural virá como uma recompensa, Senhor. Oh Deus, nos entregamos nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, cada um de nós. Ajuda-me a mim mesmo, Senhor, a sair da frente, a deixar o Senhor trabalhar na minha vida, a deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, ó Deus. Tome conta de nós, Senhor. Quebre toda barreira, Senhor, que eu mesmo crio muitas vezes, com pensamentos, com palavras, Senhor. Ó Deus, o maior inimigo que eu tenho, esse sou eu, Senhor. Ajuda-me a sair de cena, Senhor, me entregar totalmente nas Tuas mãos. Ajuda cada um de nós aqui, Senhor, nesta noite, a sair de cena, a deixar de se preocupar tanto, deixar de pensar tanto. Eu falo por mim também, Senhor, e nos ajuda e nos dê
de Teu Espírito Santo nos nossos corações. Em humildade, Senhor, nós te pedimos, reveste-nos deste Espírito, ó Deus, para sermos vencedores. Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas para sermos vencedores. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, desses irmãos, daqueles que ouvirão a fita. Nos mantenha ao teu lado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, por graça e por misericórdia, ó Deus. Nós não desejamos ser perdedores, nós desejamos ser vitoriosos. Nós sabemos que só tem uma maneira de sermos vitoriosos, é tendo o Espírito Santo dentro de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos unja com este Espírito e nos dê a vitória que tanto necessitamos, Pai, no precioso e glorioso nome Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, ó Deus. Aleluia. Pode dizer aleluia, irmãos? Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus vos guarde. Deus nos guarde, cada um para o nosso lar. E se Deus permitir, estaremos na próxima semana, né? Porque mesmo que eu não for no encontro, nós não teremos cultos, né, irmão Kainan? O irmão Kainan vai colocar a transmissão de Goiânia, né? É isso? E os irmãos que desejarem ouvir em casa, né, a transmissão do encontro, não teremos o culto aqui na igreja na próxima quinta-feira e no próximo sábado. Tá certo? Se estiver errado, me corrija. É isso mesmo, né? E que Deus abençoe cada um de nós. Continuamos orando uns pelos outros e Deus conhece todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vos abençoe. De manhã cedo, ao nascer do sol, elas voltaram ao túmulo para ver Jesus. E chegando lá, assustaram-se por ver a pedra removida. E entrando viram um anjo assentado, vestido de branco. Ele disse: se buscais a Jesus, que foi crucificado, ele não está mais aqui, já ressuscitou. Ressuscitou para que eu tivesse vida. Ressuscitou para sarar tuas feridas. Muita gente não entende porque ele sofreu tanto assim. Deixou o seu trono de glória, fez isso por mim. Dois discípulos seguiam para Emaús,
eles falavam a respeito de Jesus e se aproximou um peregrino que com eles conversava. Não sabiam que era o próprio Jesus Cristo que estava com eles. Mas na hora de partir o pão, então reconheceram que era o Filho de Deus que ressuscitou. Ressuscitou para que eu tivesse vida. Ressuscitou para sarar tuas feridas. Muita gente não entende porque ele sofreu tanto assim. Deixou o seu trono de glória, fez isso por mim. Ressuscitou para que eu tivesse vida. Ressuscitou para sarar tuas feridas. Muita gente não entende porque ele sofreu tanto assim. Deixou o seu trono de glória, fez isso por mim. Deixou o seu trono de glória, fez isso por mim. Deixou o seu trono de glória, fez isso por mim.